Muito bem, quinto ano, hoje nós temos aula de História, tá certo? Das páginas 252 a 256, tá certo, meus amores? Então vamos lá. A cultura na década de 1950. Entre as décadas de 1950 a 1960, a sociedade brasileira passou por diversas transformações que se refletiram na arte feita nesse período. A música e o cinema brasileiros tiveram um grande destaque nessa época e alcançando fama em diversos países. A bossa nova. No final da década de 50 foi criado um novo estilo musical que misturava o samba brasileiro com o jazz e estadunidense. Esse estilo ficou conhecido como bossa nova e tornou-se sinônimo da música moderna e sofisticada. Em poucos anos, a bossa nova se difundiu por outros países e até hoje é um dos estilos musicais brasileiros mais conhecidos internacionalmente. A gente tem aqui, tá? Chega de saudade do João Gilberto. E aqui, pessoal, a gente tem o cinema brasileiro. Durante a década de 1950, a produção de filmes brasileiros teve um grande crescimento. As comédias fizeram muito sucesso e tornaram famosos vários atores como o grande Otelo, Oscarito e Dercy Gonçalves. A partir de 1955, alguns cineastas passaram a produzir filmes que mostrassem a cultura popular do país e as duras condições de vida da população mais pobre. Um dos destaques é o filme Rio 40 Graus, que retrata o cotidiano de pessoas nas favelas do Rio de Janeiro. Então, esses filmes marcaram o início de um movimento chamado Cinema Novo, caracterizado principalmente pela denúncia social e pela crítica política. Mudanças no comportamento. A partir da década de 1950, os novos padrões de consumo influenciaram o modo de vida de muitos brasileiros. Observe o anúncio publicitário, né? A gente tem esse anúncio aqui, esse aqui, pessoal, tá? Novo toque de elegância na moderna paisagem brasileira. Então, durante o governo de J.K. Juscelino Kubitschek, estimulou a instalação de diversas indústrias estrangeiras no país, como as dos setores automobilísticos e de eletrodomésticos. Essa iniciativa fazia parte do projeto de desenvolvimento que buscava o progresso e a modernização da nação. Os produtos fabricados nessa indústria passaram a ser anunciados nas páginas de muitas revistas da época, por meio de propagandas que mostravam pessoas em cenas de conforto e bem-estar. Influenciadas por esses anúncios, os grupos de pessoas com maior poder aquisitivo começaram a consumir diversos bens, como automóveis, máquinas de lavar, liquidificadores e tudo aquilo que pudesse lhes proporcionar um padrão de vida confortável e moderno. Aí aqui a gente tem atividade, tá? Observe a imagem e leia o texto para responder as questões. Então, a gente tem aqui, ó, a imagem e o texto, vamos ler agora. A televisão foi a grande novidade no consumo das famílias brasileiras nos anos de 1950. Nessa década, ela começou a entrar nos lares e a competir com os rádios. De fato, só nos anos de 1970, a TV se tornaria mais acessível, popularizando-se rapidamente nas décadas seguintes. Faça uma descrição da imagem e relacione-a com o texto, tá? Aí vocês vão fazer essa descrição da imagem relacionando com o texto aqui, tá, pessoal? A televisão era um produto acessível a todas as classes sociais brasileiras na década de 50. Por quê? Você considera possível relacionar a população da televisão no Brasil com o aumento do consumo de produtos como os eletrodomésticos, os carros e os produtos de beleza? Explique. Um período turbulento. Em 1960, Jânio Quadros foi eleito para substituir JK na presidência do Brasil. Em sua campanha, ele prometeu acabar com a inflação e com a corrupção no país. Entretanto, Jânio permaneceu poucos meses no poder. Após perder parte do apoio que tinha quando se elegeu, ele renunciou ao cargo em agosto de 1961. Aqui, ó. Jânio renunciou. O governo de João Goulart. Com a renúncia de Jânio, o vice-presidente João Goulart, popularmente conhecido como Jango, assumiu o poder durante uma grave crise econômica social. A inflação no país crescia e as diferenças entre a minoria rica e uma maioria pobre da população tornou-se cada vez
mais evidentes. Buscando soluções para alguns dos problemas do país, João Goulart propôs as chamadas reformas de base. Elas incluíam a reforma agrária, para distribuir terras entre trabalhadores rurais, e a reforma urbana, que pretendia doar lotes às cidades para as famílias pobres construírem suas casas. As propostas de João Goulart desagradaram alguns grupos sociais que temiam perder seus privilégios. Entre os grupos estavam os militares, os grandes empresários, os banqueiros e parte da classe média brasileira. Dessa maneira, houve um crescimento radical da oposição ao governo João Goulart, dando início a uma grave crise política no país. Aí a gente tem aqui agora, na 256, a gente tem um texto com atividades, tá? Leia o texto a seguir sobre as marchas organizadas por pessoas que eram contra as reformas propostas por João Goulart. Nas marchas desaguaram sentimentos disseminados na sociedade, entre os quais e principalmente o medo, um grande medo, de que as gentes que marcharam tinham medo. De que as gentes que marcharam tinham medo, perdão, pessoal. Tinham medo das anunciadas reformas. O que estas preconizavam? Entre outras coisas, prometiam acabar com os latifúndios e a presença dos capitais estrangeiros, conceder o voto aos analfabetos, então quase 45% dos adultos e os soldados, proteger os assalariados e os inquilinos, mudar radicalmente os padrões de ensino e aprendizado, alterar o sistema bancário e estimular a chamada cultura nacional. Se aplicadas, as reformas revolucionariam o país e por isso entusiasmavam tanta gente, mas sentiam medo, entre outras tantas. Então, aqui a gente tem 2 itens, tá? Cite as reformas propostas pelo governo de João Goulart, pessoal, tá? Vocês vão olhar aqui no texto da página 255, tá? Então, B. Por que as pessoas que participavam das marchas sentiam medo das reformas de João Goulart? Por quê? Porque tinham medo de perder os seus privilégios, certo? Meus amores, até amanhã. Amanhã nossa aula ao vivo pelo mês, tá certo? Por hoje é só. Beijinhos e até amanhã ao vivo, se Deus quiser, tá certo? A tia tá colocando aqui para vocês verem as respostas bem direitinho, tá bom? Beijo, até amanhã.